Universo Diverso, com Luciana Neri. Vamos falar sobre depressão silenciosa. Conversar com Davi Amâncio. Ele é graduado em teologia e também graduado em psicologia, além de ser mestrando em educação e membro do grupo de estudos e pesquisas em movimentos sociais e educação do campo da UESB. Davi, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos começar com as classificações, né? Nós temos aí sobre a classificação da depressão, a classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas de Saúde, o CID-10, que vai ser atualizado agora para 11, e também o Sistema Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, que é o DSM-5. Como é que esses órgãos classificam a depressão? Começando no DSM-5 com depressão severa, nós temos depressão bipolar, nós temos também distimia, que é aquela depressão leve que pode durar até 2 anos ou mais um pouco. Nós temos depressão sazonal, muito comum nos Estados Unidos, não muito aqui no Brasil por conta do clima tropical. A depressão sazonal está relacionada ao clima. Quanto menor a temperatura, mais as pessoas tendem a ficar reclusas e por isso podem desenvolver melancolia. Nós temos também depressão pós-parto, nós temos depressão psicótica, mas eu quero lembrar que a depressão mais conhecida aqui no Brasil e mais recorrente é a depressão severa. E quais os sintomas desse tipo de depressão, Davi? É aquela que apresenta quadros como desânimo, perda da capacidade laboral, a pessoa perde a vontade de trabalhar, tendem a se tornar reclusas, tendem ao isolamento. Algumas pessoas se queixam de não dormir, outras de um cansaço exacerbado. E aí o ápice disso é a pessoa perder a vontade de viver. E como é a expressão dessa falta de vontade de viver, Davi? Nesse sentido, vale a pena lançar mão de uma expressão de Deleuze e Guattari, que é a perda dos horizontes da existência. Então é quando a pessoa está num processo de definhamento da vida. E quais são as causas principais da depressão, Davi? Luto mal elaborado, ruptura de um relacionamento, né? Quando acontece a ruptura de um relacionamento ou relacionamento em crise, ou quando você olha para o outro, a quem você ama, e não se percebe no mundo do outro. Normalmente isso começa com uma ligeira ansiedade que evolui para uma angústia e logo depois nós temos um quadro de depressão. Eu quero lembrar que durante a pandemia nós tivemos um aumento considerável dos casos de ansiedade e depressão. Realmente, Davi, é visível o aumento dos problemas mentais depois da pandemia. Todos nós conhecemos alguém que, depois que passou o período crítico da pandemia, apresentou algum sintoma aí de adoecimento, distúrbio. De acordo com a OMS, nós tivemos um aumento de 25%. Significa dizer que nós já tínhamos muitas pessoas com quadro de ansiedade, sobretudo transtorno de ansiedade generalizado, com depressão. Só que após a pandemia, em decorrência do medo quase que generalizado na população, nós tivemos um aumento desses casos e, por conseguinte, tivemos pessoas que declinaram para a melancolia, para a angústia e, consequentemente, depressão, porque não tiveram condições sequer de velar os seus mortos adequadamente. Então isso dificultou o processo de elaboração do luto. Um problema bastante sério, né? A depressão não deve ser banalizada. Não devemos assumir uma postura reducionista a respeito desse transtorno. A depressão tem respondido por um número considerável de suicídio no Brasil. Isso significa que a depressão é um adoecimento sério e que pode provocar mortes. A depressão, ela não deve ser desconsiderada. Por exemplo, é muito comum que ao ver alguém com depressão, as pessoas digam: você deve ser forte, você precisa reagir,
mas ninguém é forte o tempo todo. O que fazer então, Davi? Nesse sentido, é importante acolher a pessoa que está passando por esse quadro depressivo. O que é então, Davi, a depressão silenciosa? É aquela depressão que não dá sinais, que não apresenta sintomas, porém pode ser letal, porque uma pessoa pode estar num grupo de amigos, batendo papo, no seu trabalho, na escola, no ambiente religioso, e saindo dali pode cometer suicídio. Esse tipo de depressão já é conhecido, já é divulgado? É importante frisar que essa depressão não está catalogada no DSM-5 nem no CID-10 com esse termo. Na verdade, eu criei esse termo para falar dessa depressão que não se apresenta, que não dá sinais. Como lidar com essa depressão que ela não se apresenta? Como lidar com o que não aparece? Primeiro, é pensar que ninguém deve ser invisível. Mesmo que a pessoa não esteja aparentando tristeza, isolamento ou qualquer coisa do tipo, precisamos conversar, precisamos falar, precisamos interagir, porque o ser humano é um ser social. Então o suporte do outro é fundamental, né? Nesse sentido, é importante frisar que nós estamos passando por um momento muito difícil e que agora, mais do que nunca, nós precisamos do calor humano, do afeto. Isso mais do que nunca agora é importante. Você falou aqui que a depressão não pode ser minimizada, naturalizada. São várias formas aí equivocadas que o senso comum tem para lidar com essa doença, né? No discurso religioso apareceram algumas falas que me preocupam. Por exemplo, atribuir depressão ao diabo. Eu me lembro que numa palestra para professores aqui da região, alguém me interpelou e disse: mas depressão é coisa do diabo. Então eu respondi naquela ocasião: seria bom se fosse, porque gente não tinha. Foi a maneira que eu encontrei para tentar desfazer essa construção que vai no imaginário coletivo. E tem mais aspectos aí ligados à religião que pode vir a atrapalhar a busca por um tratamento, né? Eu lembro também que tem uma outra questão que me parece preocupante, que é o fato de algumas pessoas estarem precisando de um profissional em psicologia, mas não procuram porque pensam que isso vai anular a sua fé. E a ciência da mente e a fé não são inimigas. Uma coisa não exclui a outra, pelo contrário, a fé, desde que ela não seja louca, ela faz bem. Então, procure um profissional em psicologia, se você está precisando. Conquista é farta em profissionais em psicologia. Eu gostaria de retomar aquele conceito depressão silenciosa, porque ela pode ser letal exatamente por não dar sinais, ela não se apresenta, não apresenta sintomas. Então, se alguém está lidando com esse tipo de depressão, procure ajuda especializada. Não finja que está tudo bem. Pelo contrário, converse com alguém. E a orientação para quem convive com alguém em depressão, Davi? O que fazer? Se você lida com alguém que está com um quadro de depressão na família, no trabalho, na escola, não é taxar de frescura. Não, em nenhum momento, porque o outro não sou eu. Aquilo que para você não é nada, para o outro pode ser muita coisa. E todo ser humano tem um limite de peso que a mente suporta. Então, eu quero agradecer, Luciana Neri, por me permitir estar aqui para falar sobre este assunto e quero deixar o meu abraço a todos. Muito obrigada, Davi.